Olá, pessoal. Estamos em mais um dia, em mais um momento para o nosso vídeo, para a nossa reflexão, para o nosso bate-papo, aqui no canal Horus em Foco. Hoje iremos entrar no quadro Reflexão. E o tema de hoje, ele é um tema muito importante. É interessante que eu já vou dar aqui para vocês desde início, que ele tem que ser um divisor de água, ou um divisor de águas. Se você se considera cristão, exatamente o que eu vou estar trazendo aqui vai fazer essa divisão. Para você ser cristão, você precisa ser universalista. O que eu vou chamar aqui de universalista? Você precisa ser uma pessoa capaz de amar e aceitar qualquer um, independente da sua etnia, independente da cor da sua pele, independente da sua cultura, da sua religião. Você tem que amar, aceitar e acolher essa pessoa, independente de qualquer condição que ela se encontre. Você vai ter que acolhê-la como ela é, sem, de alguma forma, rejeitar nada. Ah, mas eu não concordo com a opinião política dela. Ah, eu não concordo com a opção sexual dela. Ah, eu não concordo com a religião dela. Tudo bem. Você não é obrigado a aceitar todas essas questões. Mas você precisa ser capaz de respeitar essa pessoa, conviver com ela e amá-la. Desde que ela não imponha para você a religião dela, a sexualidade dela, a cultura dela. Impor é no sentido que você tem que aceitar goela abaixo como essa pessoa é, o que ela gosta, como ela pensa, mas você precisa aceitar a pessoa, assim como a pessoa tem que aceitar a sua pessoa. Ela não é obrigada a ir na sua igreja, ela não é obrigada a falar a sua língua, mas ela é obrigada, sim, a te aceitar como ser humano. E aí, o cristão, por excelência, quem se diz cristão, independente da sua denominação religiosa, então não vou falar aqui como se fosse para os católicos, como se fosse para os evangélicos, como se fosse... Não, eu vou falar aqui para os cristãos no geral. Se você se identifica como cristão, seguidor de Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré, de Jesus Cristo da Galileia, de Jesus Cristo que viveu no ano ali 0 da era cristã, ali na antiga Jerusalém, Palestina, naquela região. Se você se diz seguidor desse homem, dessa pessoa, do seu pensamento, você precisa ser universalista. Esse é o ponto, tá? Então, eu já me alonguei um pouco aqui na reflexão e vou mostrar, claro, a Bíblia, você pode pegar assim inúmeras passagens para ratificar isso. Eu vou pegar apenas duas. Vou ficar apenas em duas passagens, mas que elas são significativas para a gente entender essa questão e como perceber que talvez a maioria dos cristãos não entenderam o que é ser cristão, o que é ser religioso. Então, o tema dessa nossa reflexão é o Evangelho, o amor e Jesus são universalistas. Tá? Usar o Evangelho para segregar, para discriminar. Usar o amor, em nome do amor eu segrego, eu discrimino, eu tenho preconceito. Usar Jesus
para legitimar todas essas posturas, é uma traição absoluta ao pensamento de Cristo. Ponto. Simples assim. Então, se você é cristão e entende que você deve segregar, que determinadas pessoas você não deve conviver, você não deve ter contato, aí você não é cristão. Simples assim. Você tem um nome, você carrega um título, mas você é um hipócrita. Cristão você não é. Porque você é totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou. Tudo bem? Então, antes de continuar a nossa reflexão aqui, que vai ser polêmica, né, contundente, mas com muita convicção, com muita fundamentação, eu quero pedir para que você possa seguir o canal Horus em Foco nas redes sociais. Então, no Facebook estamos Horus, tá? No Instagram, Horus em Foco. No TikTok, Horus em Foco. E aqui no YouTube, Horus em Foco. Então, aqui nesses canais de comunicação, de divulgação, nessas redes sociais, a gente vai estar trazendo aí vídeos, cortes, às vezes até algumas publicações que vai ajudar a pensar vários temas envolvendo política, educação, filosofia, enfim, teologia, coisas do tipo. Tudo bem? Então vamos lá. Estou aqui com a Bíblia, né? Bíblia Sagrada. A minha Bíblia, ela é a chamada Bíblia do Peregrino, tá? Que foi publicada pela Paulus. É uma edição muito interessante da Bíblia, tá bom? Para geralmente quem é estudioso, quem gosta de ter uma Bíblia de estudos, essa aqui é uma grande referência, né, de pesquisa para quem gosta de um texto um pouco mais profundo, para quem gosta ali de uma tradução um pouco mais cuidadosa, que busca ser muito fiel ao contexto, né, de origem bíblica, tanto o contexto linguístico ou a linguagem mais correta, o contexto social, político, econômico, cultural em que ela foi escrita, e buscando ali uma intencionalidade com os autores que a redigiram. Então essas Bíblias, elas têm ali um cuidado maior com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de assertividade, tá bom? Então, primeiro, eu vou fazer aqui uma leitura, e aí você vai poder pegar esse texto na sua Bíblia, tudo bem? E fazer essa conferência. Eu vou pegar aqui primeiro o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu não sei se eu lerei até o versículo 35, tá? Mas provavelmente eu faço essa leitura. E aqui existe um título, no caso na Bíblia do Peregrino, que é Caminho de Emaús. Então, muitas vezes, quem é cristão, quem é católico, evangélico, protestante, enfim, às vezes ouve falar sobre os discípulos de Emaús. Eu não vou ficar muito conceituando essa questão dos discípulos de Emaús, mas quero pegar alguns aspectos dessa passagem para vocês entenderem por que Jesus ele é universalista. Porque o amor, ser evangélico, acreditar no evangelho, na boa nova, né, na boa notícia, que é o que significa a tradução dessa palavra, né, que é de origem grega. Quem realmente acredita no evangelho, entende a proposta evangélica, ele vai entender que a universalidade, um discurso para todos, todos os povos, todas as etnias, todas as raças, é o elemento fundamental que funda o evangelho, que funda a doutrina, se a gente pode colocar assim, ou a mensagem e o segmento de Jesus de Nazaré. Então, olha só, aqui diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles
iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém. Só para vocês entenderem, a gente geralmente fala, é comum dizer que Jesus ele tinha 12 discípulos. De fato, principalmente para o catolicismo, esses 12 discípulos, ou 12 apóstolos, eles se tornaram ali os primeiros bispos e aqueles que propagaram, né, com a liderança de Pedro, primeiro Papa, a fé católica. Né? Dentro de uma organização, a gente tinha a pentarquia, né, as primeiras igrejas que foram, de alguma forma, fundadas sobre o domínio também desses apóstolos. Então, para a igreja, existe uma centralidade muito grande em cima da figura dos 12 apóstolos. Mas por que eu estou colocando isso? Não teve apenas 12 apóstolos ou 12 discípulos e seguidores de Jesus. Né? Maria Madalena, por exemplo, ela era uma seguidora, embora ela não estava entre os 12. Mas o que é importante dizer? Dentre os apóstolos, ou melhor, dentre os discípulos de Jesus, talvez alguns ocupavam ali uma funcionalidade mais oficial, mas existiam muito mais do que 12. Existia uma multidão que seguia Jesus. Talvez alguns tinham ali mais de perto uma autoridade, uma hierarquia, talvez, no sentido de uma proximidade maior, uma convivência maior com Jesus, mas esse seu discipulado, ele era muito mais extenso e amplo do que apenas 12. E aí, aqui, provavelmente, só para colocar aqui uma questão, esses dois não estavam entre os 12, mas eles eram discípulos. O texto reconhece o discipulado dessas duas pessoas. Só para colocar essa questão aqui. Então, voltando novamente no texto, tá? Eu estou aqui no capítulo 24, versículo 13 em diante. Talvez eu vou ler até o 35. Aí ele continua. Ó. Naquele mesmo dia, 2 deles, tá, iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus, em pessoa, isso aqui é importante, olha só o texto, ele coloca Jesus em pessoa, ou seja, não era Jesus apenas em espírito, não era a energia de Jesus, era o próprio, já ressuscitado, tá? Jesus ressuscitado, Jesus em pessoa, os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Isso aqui já mostra uma questão muito interessante, né? Jesus é aquele que caminha com os seus seguidores. Ele caminha ao lado, tá? Então, isso mostra que Jesus, quando a gente vai entendendo ali, aprofundando exatamente o conteúdo do que foi a encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o que foi a missão de Jesus, ele nunca se colocou acima dos seus. Ele nunca se colocou abaixo dos seus, mas ele se colocou no mesmo nível. Então ele caminha com o seu povo, ele caminha ao lado, né, dos seus. Ele não quer lugar de destaque, ele quer igualdade, ele quer essa proximidade, ele quer exatamente que haja essa comunhão fraterna. Fraterna significa, né, a palavra fraternidade, dá para a gente pensar em irmandade, pessoas que são irmãs, nem tanto de sangue, não é a mais importante, mas irmãos dentro da comunhão, da troca, do amor, da empatia. Tá? Então, esse era Jesus, ele caminhava com os seus discípulos. Né? E eles iam comentando ali, os 2 discípulos, ou os 2, que é o que coloca aqui, 2 deles, iam comentando o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus, em pessoa, os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Continuando. Eles, porém, tinham os olhos
incapacitados para reconhecê-lo. Perguntou-lhes, né, no caso Jesus, sobre o que conversais pelo caminho. Então Jesus chega como um estranho, naquele momento. Aqui o texto coloca que eles tinham olhos incapacitados para reconhecê-lo, como sendo Jesus, como sendo o Filho de Deus, como sendo aquele que foi morto e que ao terceiro dia tinha ressuscitado, tá? Então, provavelmente, a gente fala teologicamente que Jesus ele se transfigurou, né? Ele tinha um corpo glorificado, então provavelmente, embora fosse ele tinha características um pouco diferentes das anteriores, e talvez por isso, ou talvez também pelo momento psicológico que eles se encontravam, eles não acreditavam que Jesus iria aparecer de carne e osso ali, vivo, perto deles, então eles não reconheceram, talvez por essa questão psicológica, tá? Então dá para colocar essas duas questões aí. Mas continuando. Então Jesus pergunta, né, sobre o que eles conversavam pelo caminho. Eles responderam com semblante aflito. Desculpa. Eles pararam com semblante aflito e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: És o único forasteiro em Jerusalém que desconhece o que aconteceu aí nesses dias? Ou seja, né, a morte de Jesus, dentro daquele contexto, causou um grande alvoroço naquele momento da Galileia, né, em Jerusalém, em Nazaré, enfim, nas cidades ali, nas proximidades, porque Jesus ele causou ali um movimento, né, ele trouxe ali ele chocou aquela cidade com tudo aquilo, todos os seus feitos, milagres, curas, e pela sua sabedoria. Então, quando ele morre, aquilo causou ali um grande alvoroço naquela situação. Então, é por isso que, né, um dos discípulos, né, o Cleofas, questiona Jesus. Aí perguntou: o quê? O quê, né? O que aconteceu? Responderam-lhes: a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para que o condenassem à morte e o crucificaram. Eu já quero aqui, desculpa estar fazendo essa leitura com várias paradas, mas já quero aqui deixar um ponto bem interessante. Ele coloca que os sumos sacerdotes, ou seja, aqueles que tinham o cargo religioso mais alto, então a gente poderia pensar, se fosse na estrutura católica hoje, aqui seriam os bispos, os arcebispos, né? Esses que têm esses cargos mais altos dentro da hierarquia religiosa. Mas ele também coloca os chefes, ou seja, ele está falando dos prefeitos, né, dos governadores. Lá na época tinha os procuradores, que eram pessoas designadas pelo império, onde o império dominava. Então tinham procuradores romanos que eram designados a operar determinadas funções políticas, a delegar ou até a gerenciar uma cidade, tá? Então tinha toda essa questão. Então os chefes e os sumos sacerdotes o entregaram para que o condenassem à morte e o crucificaram. Isso aqui é muito interessante. A religião oficial da época, dentro da leitura judaica, o judaísmo, e os grandes chefes de Estado, na época, desejaram, não só quiseram e desejaram, provocaram diretamente a morte de Jesus. Então isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a pessoa, por se dizer cristão, por ter um cargo alto dentro da organização religiosa dela, dentro da instituição religiosa que ela pertence,
ou uma pessoa que tem um cargo alto dentro do Estado, dentro do governo, essas pessoas são corretas, são justas, são inteligentes. Às vezes elas podem até ser inteligentes, não necessariamente justas e corretas. Pelo contrário, tá? Quem foi os grandes responsáveis pela morte de Jesus foram os poderosos, os mais ricos daquela época. Os mais poderosos e mais ricos, tanto do ponto de vista político e civil, como do ponto de vista religioso. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles que lideram as igrejas, porque às vezes são os líderes que são os piores cristãos, tá? Às vezes são os líderes que estão prestando um total desserviço ao evangelho. Às vezes são os líderes que não têm nem amor, nem respeitam o evangelho e anunciam o evangelho como deve e nem têm parte com Jesus. Às vezes é o líder que não tem esse comprometimento com a causa do evangelho, tá bom? Então fica essa dica aqui. E nós que esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Então fala que ele foi crucificado e, de certa forma, os discípulos estão fazendo essa fala de decepção. E nós, né, que esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Além disso, hoje é o terceiro dia depois que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos alarmaram, pois indo de madrugada ao sepulcro e não encontrando o cadáver, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos dizendo que ele está vivo. Dá para perceber que eles estão incrédulos. Eles já estão descredibilizando o testemunho das mulheres. Por incrível que pareça, olha só como Jesus, algumas pessoas acreditam que a igreja, né, que a estrutura religiosa é machista, patriarcal. Cara, pode ser que a estrutura religiosa e a igreja muitas vezes é mesmo, mas Jesus não. Jesus, ele aparece primeiro às mulheres. As mulheres que sofrem machismo, misoginia, são descredibilizadas, foi para elas que primeiro o Cristo ressuscitado se manifesta. Isso aqui são algumas dicas para a gente entender algumas questões aí. Também alguns dos nossos foram ao sepulcro e o encontraram como as mulheres haviam contado. Sepulcro vazio. Ele não está lá, né? Mas não viram. Jesus lhes disse: como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas? Olha só como às vezes a gente é burro para ler a Bíblia de forma correta, para entender a mensagem e faz um monte de merda em nome de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Não tinha o Messias de sofrer isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, explicou-lhes o que se referia a ele em toda a Escritura. Então, isso aqui é um ponto interessante, porque Jesus, de fato, é aquele que tem autoridade de explicar as Escrituras. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos olhar para o Antigo Testamento, desde os profetas, desde Moisés, de Abraão, né, dos juízes, dos sacerdotes, dos reis, e vamos ler à luz de Jesus, porque ele reinterpreta, ressignifica todo o Antigo Testamento, toda a lei. Tá? O que acontece? Por que muitos evangélicos, cristãos, católicos ou aqueles que se dizem traem e cometem um monte de absurdos em nome de Deus? Porque eles não leem o Evangelho, a Bíblia, o Antigo Testamento, à luz de Jesus. Eles leem à luz dos seus próprios preconceitos, das suas próprias crendices. E aí eles projetam no Evangelho
as suas ideias, os seus preconceitos, ao invés de descobrir, de permitir fazer aí uma leitura correta e entender realmente a mensagem. Por isso que muitos têm vários preconceitos e tentam os legitimar em nome de Deus, porque não leem a Bíblia à luz de Jesus. Então Jesus ressignifica. Se você se diz cristão, você precisa ter esse comportamento. Você não pode ler a Bíblia à luz dos seus preconceitos, do seu narcisismo, do seu egoísmo, da sua burrice, da sua hipocrisia, mas à luz de Jesus Cristo. Então é isso que ele está fazendo aqui. Tá vendo? Vocês não entenderam. Caminharam comigo, andaram comigo, conviveram comigo, vocês não entenderam. Aí ele explica as escrituras. E aí ele começa a discipular novamente esses discípulos. E aí continua. Aproximavam-se da aldeia para onde se dirigiam e ele fingiu continuar adiante. Porém, eles insistiram. Fica conosco, pois é tarde e o dia está terminando. Entrou para ficar com eles e, enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu a eles. Nesse momento, olha só, abriram-se os olhos deles e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua vista. Isso aqui mostra uma coisa muito interessante. Quantas pessoas se acham que elas têm posse de Jesus, que Jesus pertence a elas? Esse é o problema. Jesus ele não pertence a ninguém e ao mesmo tempo ele pertence a todo mundo. Em que sentido Jesus não pertence a ninguém? E ele escapa, ele desaparece de nós. Quando a gente quer usar Jesus como instrumento dos nossos preconceitos, para legitimar aquilo que nós queremos e não aquilo que de fato Deus quer. Então esse Jesus, ele escapa a nós, ele desaparece. Né? Quando a gente tem a humildade de entender a sua mensagem, não com as nossas visões, a partir do que ele mesmo diz, a partir da ipsíssima verba, da palavra própria do Cristo. Tem essa humildade para auscultar, para acolher, né, para entender a mensagem. Eu disse exatamente auscultar, né? É esse escutar mais profundo. Quando a gente tem essa humildade, aí sim ele está conosco. Tá? Então isso é um ponto importante. Aí continuando aqui. Comentavam, depois que ele desaparece, né? Não se abrasava o nosso coração enquanto nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura. Então, mesmo eles não sabendo que era Jesus, a contundência, a perspicácia, a sabedoria e até a inspiração, a unção que ele possuía, fazia com que o coração daqueles que o escutavam se abrasava, ficava aceso, ficava aberto a acolher e a entender com a mente e com o coração aquilo que de fato Deus queria. Então eles começam a reconhecer isso. Levantaram-se imediatamente, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11, os outros companheiros, que afirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que aconteceram no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Então aqui eu não vou entrar nessa questão do porquê reconhecer ao partir o pão, porque não é o intuito dessa nossa reflexão de hoje. Mas é importante entender que, primeiro, né, o partir o pão é um gesto de amor. Partir o pão é um gesto de partilha. Você não parte o pão se você não estiver pensando em distribuir esse pão para matar a fome. A fome não só de pão,
mas a fome de Deus, a fome de amor, a fome de empatia, a fome de sentido na vida. E é isso que Jesus fazia, né? Dava sentido à vida. E esses discípulos, e aí eu vou entrando na questão da universalidade, quem eram esses discípulos? Ao mesmo tempo, nem o nome deles é citado, para dizer que qualquer um, independente de onde você seja, quem você é, a origem cultural, étnica que você se encontra, se você estiver aberto a acolher a mensagem de Jesus, seu coração vai se abrasar, você vai entender as escrituras e você vai se tornar cristão à medida que você viver e aplicar o conteúdo da mensagem de Jesus, que é a centralidade dela, é o amor, é a acolhida, é a misericórdia, é o perdão, é a empatia. Esse é o ponto fundamental que está sendo colocado aqui. E aí, eu vou para mais uma passagem que você também depois vai poder procurar aí na sua Bíblia. Vamos ver aqui. Espera aí que eu perdi a passagem, olha só, hein? É Mateus, é o finalzinho do Evangelho de Mateus. Eu acabei perdendo aqui sem querer, mas eu vou achar ela rapidinho aqui. Aqui, ó. Então, você, depois, para finalizar essa nossa reflexão, você vai pesquisar. Você vai lá em Mateus, capítulo 28, e você vai ler a partir do versículo 16. Beleza? E aqui diz, missão dos discípulos. É o título que está aqui, tá? O título, às vezes, é exatamente um título colocado pelo autor, pelo tradutor da Bíblia, que ele pega ali os exemplares em grego, em hebraico, aramaico, e traduz, no caso aqui para o português, e aí ele coloca um título que ele, né, assume esse papel de intitular, porque ele acredita que vai dar uma guia para aquela explicação, ou melhor, para aquele texto que vem depois. Às vezes, o título ele induz você a ver daquela forma. Às vezes é melhor sem título. No entanto, né, o título também ele serve para ser um guia. Ó, aqui vai estar falando sobre isso. Então, qual era a missão dos discípulos? Então, se você se julga ser discípulo de Jesus, o que vai fazer você ser, não é se você é batizado, se você frequenta a igreja não sei quantos anos, não. É se você segue exatamente o que está sendo escrito aqui, o que está sendo colocado aqui. E aí, presta atenção nisso que eu vou falar. A gente está num período, eu fiz vídeos recentemente falando sobre a posse do Donald Trump e o seu discurso. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um momento em que os brasileiros ilegais que estão nos Estados Unidos estão sendo deportados à força, de forma meio violenta, de uma forma intransigente, indo contra os direitos humanos, para o Brasil, independente dos negócios, da vida, do que eles tinham lá, encerra tudo e vai para o Brasil, não dando tempo adequado para eles fazerem exatamente essa transição, porque dentro dessa cultura norte-americana, que se diz cristã, tá? O Trump se diz cristão, se diz acreditar na Bíblia, e dá, ele que é o principal responsável por isso, dá esse mau exemplo do que é ser cristão, que é tratar as pessoas como lixo, que é tratar as pessoas como ninguém, como indigentes, só porque elas não têm cidadania norte-americana. É isso ser cristão? Então, é por isso que eu estou fazendo essa reflexão. Se você é cristão e apoia esse preconceito contra imigrantes, qualquer que seja, você aqui no Brasil,
é contra os venezuelanos, os bolivianos, os haitianos, os nigerianos, não importa. E fica lambendo, pagando pau, né, sendo subserviente a quem é da Europa e dos Estados Unidos, você não é cristão. Você está indo contra, porque você está fazendo acepção de pessoas. Então, como é ridículo e horrível pessoas que se dizem cristãs e pregam esse tipo de comportamento. Então, olha só o que a Bíblia está falando para você. Olha só o que Jesus estaria dizendo para você. Aqui são os apóstolos, discípulos, aqueles que, no caso aqui, Mateus, que foram os responsáveis por registrar, né, em escrita, a mensagem de Jesus, a centralidade do que ele ensinava e pregava. Então, eles são a maior autoridade para falar em nome de Jesus. Então, olha só o que eles dizem, porque a gente sabe que Jesus não deixou nada escrito. Ele falava, ele vivia, ele fazia uma experiência extraordinária, mas ele mesmo não registrou. Então, aqueles que tinham autoridade para falar em seu nome, traz aqui essa reflexão, aqui no caso Mateus. Os 11 discípulos, no caso aqui porque Judas havia, né, se suicidado, foram a Galiléia, ao monte que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, prostaram-se, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes falou. Antes de eu falar essa mensagem, que é a centralidade aqui, você vê que muitos continuam duvidando. O problema maior talvez não seja duvidar. O problema maior seja você mentir, você trair a mensagem evangélica, o ensinamento de Jesus e fazer o que você quer dele. Esse é o grande problema. Duvidar talvez não seja o pior problema, mas ser um charlatão, ser um anticristo, ser um traidor, ser um hipócrita, esse é o grande problema. Então presta atenção para que você não seja, talvez, essa pessoa. Então Jesus lhes falou: concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos entre todos os povos, batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Presta atenção, porque muita gente presta atenção aqui nas coisas que não deveria se prestar atenção e não prestam atenção nas coisas que realmente deveriam prestar atenção. O que geralmente as pessoas acreditam quando vê essa leitura? Que você precisa batizar as pessoas, mesmo que seja força, você tem que impor o evangelho, elas têm que se converter, elas têm que aceitar Jesus de qualquer jeito, tá? E se você não fizer essa pessoa aceitar a Jesus de forma obrigada, Jesus, ou Deus, vai te condenar. E quando você vê dessa forma, você está esquecendo que Jesus, ele nunca impôs. Você aprende ao seguimento de Jesus olhando para Jesus e não olhando para você. A gente costuma querer que a nossa verdade, o nosso querer, seja imposto goela abaixo aos outros. Mas não é dessa forma que Deus, que Jesus trabalha. Ele trabalha com o diálogo, com a proposta. E o principal, ou a principal mensagem que Jesus estava falando aqui, não é a mensagem, linguagem, palavras, ideias, doutrina. A principal mensagem é o amor. É a prática do amor. É viver o amor. Então, é muito mais, você prega muito mais Jesus quando você, sem dizer uma palavra, sem falar em nome de quem você estiver ali. Eu não estou em nome de Jesus, eu não falo isso, pelo menos você está em nome, está implícito, você não fala, mas você ama, você cuida, você acolhe aquela pessoa, ponto.
Você não precisa falar para ela, se converta, seja batizado agora, aceita Jesus. Não, aceita o amor, porque eu estou te amando. Aceita a empatia, porque eu estou sendo empático com você. É assim que a gente mostra Jesus. É na prática. Se a pessoa quiser acolher aquela mensagem, entender a quem você está servindo e seguindo e se converter e ser batizado, sensacional. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você viva o amor e essa pessoa seja seduzida pelo amor e queira também amar. Em nome de Jesus. Né? Mas não necessariamente que o nome de Jesus, a palavra de Jesus tem que ser introjetada goela abaixo. Porque é isso que os evangélicos, muitos católicos, muitos evangélicos, muitos que se dizem cristãos, entendem que eu tenho que enfiar essa palavra goela abaixo. E não entende que a verdadeira e a grande acolhida que Jesus está colocando aqui, ela é a acolhida do amor, de você aceitar a pessoa como ela é. Eu já fiz uma interpretação dessa passagem, mas talvez eu vou retomar, Mateus 25, do 31 ao 46, que lá fala de quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. E quem vai ser salvo é quem amou. Quem vai ser condenado é quem odiou. Quem vai ser salvo não necessariamente é aquele que ficou pregando Jesus, impondo Jesus, em nome de Jesus, e seja batizado, não. É quem amou, é quem respeitou, é quem acolheu, é quem visitou o pobre, o doente, o cativo, é aquele que deu roupa, deu comida. É atitude, é prática, não é palavras, verbalização vazias. Tudo bem? Então, o que acontece para ir finalizando o nosso debate? Quando as pessoas elas começam a acreditar que Jesus, que o evangelho, que o católico, né, que ser cristão, ele é de alguma forma, os indígenas vão para o inferno, quem é do candomblé e da umbanda vai para o inferno, quem é homossexual vai para o inferno, só nós, cristãos, puros, seletos, que vivemos ali os direitos e os valores da família, vai ser salvo. Que os imigrantes, eu sou brasileiro, venezuelano, haitiano, boliviano, cara, fora daqui. Vocês não são brasileiros, vocês não podem ser acolhidos, vocês estão tomando nosso emprego. Você não entendeu quem é Jesus e a missão dele. Jesus, ele acolhia todos os imigrantes. Quando você defende isso em nome de Jesus, defende a expulsão, a segregação, né, a discriminação de pessoas, né, em nome de Jesus, porque elas são de etnias diferentes, de culturas diferentes, de cidades, de povos, de nação diferente, você é um proto-fascista, você está trabalhando dentro de uma concepção eugênica, racista, você discrimina, você faz acepção de pessoas que é condenada na Bíblia, e você é tudo menos cristão. Porque Jesus Cristo nunca pregou e defendeu esse tipo de comportamento. Pelo contrário, Jesus ele não faz distinção de pessoas, de etnias, de raça, de gênero, de sexualidade, de religião. Ele não faz distinção de pessoa. E se ele fizer uma distinção, se ele for acusar, se ele for colocar você não faz parte do meu reino, ele vai falar, você que é rico, você que não sabe partilhar, você que não sabe amar, você que persegue os outros, você que oprime os outros, você que se acha melhor do que os outros, você não tem parte comigo. Não porque você tem essa característica X ou Y, não porque você tem essa religião, essa sexualidade, essa cor de cabelo, usa piercing, tem tatuagem, não. É porque você não sabe viver o amor, você não tem empatia, você se acha melhor do que os outros.
É por isso. Tá? Então não dá para defender esses preconceitos em nome de Jesus. Isso é ir totalmente contra tudo aquilo que ele ensinou. Por isso que Jesus ele é universalista. Ide por todo mundo. Olha só. Fazer discípulos em todos os povos. Batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Eu estarei convosco sempre até o fim do mundo se você amar. Quando você ama, quando você respeita, quando você tem empatia, quando você acolhe, aí você está no segmento de Jesus. Quando você discrimina, quando você se acha melhor do que os outros, você está num elemento, você é fascista, você é nazista, tá? Você não tem pacto e parte com Jesus. Então, quantos cristãos, ou que se dizem cristãos, traem de forma absurda aquilo que Jesus ensinou? Terrível. Rasgaram esse texto, essa Bíblia. Não entenderam nada. Tá? É isso. Hoje nós ficamos por aqui. Espero que você possa gostar desse vídeo, que você possa divulgar, que você possa compartilhar para outras pessoas que querem aí receber essa mensagem e que a gente possa olhar para essas atitudes do mundo, como no caso aí dos Estados Unidos, sobre essa presidência, principalmente, mas não que as outras também não tenham tido esse comportamento de totalmente desserviço, de anti-amor, anti-empatia, anti-humanidade, que a gente possa identificar esses falsos cristãos e não compactuar com eles. E realmente, cada vez mais entender qual foi a mensagem, a centralidade do Evangelho, da boa notícia de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Horus em foco, o sol da origem infinita.